Fala, querido calejado, seja bem-vindo. Mais um podcast com vocês aqui. É grata satisfação ter você mais uma vez conosco, neste momento de bate-papo, nessa tarde, claro. Um momento não muito tradicional, um horário não muito tradicional, mas estamos aqui para trazer conteúdo que possa alavancar seu nível de conhecimento e também te ajudar a elucidar muitas questões acerca das verdades que existem na nossa sociedade. Hoje nós temos um programa especial. O tema vai ser política e nós vamos falar sobre valores sociais e tudo aquilo que engloba esse contexto. E claro, seguindo sempre aquele fio da ética, que é o que faz com que os valores sejam permanentes e legítimos na sociedade. Hoje eu tenho aqui como meu amigo de bancada, meu querido amigo vereador Duzinho da cidade de Itupeva, e eu quero que ele dê um alô para vocês aí. Duzinho, seja bem-vindo, viu? Fala, pessoal. Hoje vai ser um dia especial porque estamos com pessoas especiais nessa bancada de hoje. Amo todos vocês. Já quero mandar um abraço, pode mandar um abraço pessoal aqui? Claro que sim. Quero mandar um abraço pro Márcio Correia do Safra, nosso grande amigo, para o Ozi. Acabou de mandar o Ozi e toda a equipe que aqui faz presente. E o nosso grande prefeito Alexandre Mustafa, muito obrigado pelo senhor ter aceitado. Pra gente é uma honra o senhor estar aqui hoje. É isso aí. Então vamos lá. Hoje o nosso convidado, ele se chama Alexandre Mustafa. Ele é vice-prefeito de Itupeva desde 2017, exercendo pela segunda vez o seu mandato. Casado com a senhora Rosana há 25 anos, já comemorou as bodas de prata, tá aí, ó, o jubileu. Pra Rosana. Pai também dos queridos Leonardo e Bruno. Filho de vice-prefeito, uma carreira vastíssima de política, conhece política desde os seus passos iniciais na vida. É funcionário público do Estado, já exerceu o cargo de diretoria administrativa em diversos departamentos. É uma honra recebermos hoje aqui nosso prefeito Alexandre Mustafa. Seja bem-vindo, prefeito. Obrigado, Leandro, Duzinho. Que alegria estar aqui com vocês. Alegria porque a gente pode ter uma conversa sincera, uma conversa que vai nos trazer conhecimento, poder falar sobre a realidade da nossa cidade, poder falar sobre a boa política, algo que hoje a gente estava conversando um pouco antes aqui de começar, que a gente sente muita falta, né? Falar sobre a boa política, aquilo que de fato faz diferença na vida das pessoas. Eu acho que a política, a essência dela é essa. Então, por isso que eu digo que é uma alegria estar com vocês aqui, Duzinho, Leandro, muito bom o bate-papo, quero me colocar à disposição, quero que a gente junto possa levar conhecimento para a população, falar um pouco da nossa história também e poder junto construir uma cidade cada vez melhor. Mas obrigado pela oportunidade, foi algo assim de uma hora para outra realmente, né? Mas eu acho que isso é onde está a essência mesmo, a gente não precisa, a gente é aquilo que a gente faz no dia a dia, então é uma alegria estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade. É isso aí, ó. Quero expressar então meus agradecimentos. Na pessoa do Ozi, eu agradeço a todos os motoboys de Itupeva. Lembrando que nós temos a Associação de Motoboys da cidade de Itupeva, que trabalha pelo bem-estar do motoboy e também para a profissionalização da categoria na cidade, que ainda não é uma realidade, mas creio que breve poderá se tornar. Quero mandar um abraço para a Daiane, que está mandando um abraço para o vice-prefeito aqui. Quero mandar um abraço para a Karina. Quero mandar um abraço para o Anderson e toda a galera que está aqui mandando mensagem positiva. Gente, estamos alegres aqui. Envie esse conteúdo para as pessoas, compartilhe no grupo de WhatsApp. Diz, um papo 10 para Itupeva está acontecendo agora lá no Pod Calejados. Vem você também, permaneça até o fim, vai ser muito bom. E estamos muito felizes hoje. Prefeito, a gente queria pedir para o senhor aqui, nesses momentos iniciais, para o senhor contar um pouquinho acerca da sua história. Quem é o senhor, filho de quem, nasceu onde, e a trajetória, como foi a vida. Conta um pouquinho do senhor para a galera conhecer. Então, Leandro, Duzinho, acho que falar da gente é mais difícil, né? Acho que os outros falam melhor da gente do que a gente mesmo, mas de forma bem objetiva, uma síntese. Eu nasci numa cidade chamada Pacaembu, no interior do estado de São Paulo, né? A 570 quilômetros aqui da nossa amada Itupeva, filho do Mohamed Mustafa. Meu pai faleceu em 2019, eu já estava como vice-prefeito do nosso amigo e prefeito Marcão Marque, desde 2017. Em 2019, acometido de um câncer, meu pai faleceu. Exatamente no dia em que em Itupeva a gente faria a entrega dos primeiros títulos do programa Casa é Sua. Veja que interessante isso. Que lindo. Associar a vida nossa
a um resultado de uma política pública, né, Leandro, né, Duzinho? Então foi num domingo, dia 2 de junho de 2019, a gente ia entregar os títulos lá no Quilombo, os primeiros títulos, e eu tive que me deslocar 2 dias antes, porque meu pai foi internado e faleceu. Minha mãe, Cláudia Ribeiro Mustafa, minha mãe também professora, meu pai diretor de escola, advogado, foi vice-prefeito de Itupeva, de Pacaembu também, a cidade onde eu nasci. Minha mãe sempre lecionou, sempre professora da rede de ensino do estado de São Paulo, da nossa cidade de Pacaembu, deu aula também em colégios particulares, Ângulo, Objetivo. Tenho 2 irmãs, né? Soraya e Tatiana. Soraya 2 anos mais nova que eu, a Tatiana 12 anos mais nova que eu, uma rapinha do tacho. Né? Hoje a Tatiana também da rede de educação, mora em São Carlos, junto com o marido. A Soraya mora com a minha mãe em Pacaembu, também com 2 filhas, a Sara e a Samira, a Tatiana, a Yasmin. E minha mãe hoje mora junto com a minha irmã, lá em Pacaembu, onde eu nasci. E com um pouco menos de 20 anos eu saí de Pacaembu. Antes já tinha saído para estudar também, fui fazer cursinho em Ribeirão Preto, voltei para Pacaembu. E de Pacaembu me mudei para a capital, para São Paulo, onde me formei em Direito, fiz cursos de pós-graduação, me especializei em gestão de recursos humanos, me especializei em gestão pública também, tenho uma atuação muito consistente e de longo tempo no governo do estado de São Paulo, ajudando a criar políticas públicas que a diferença da gestão municipal para a gestão estadual, né? Na gestão municipal a gente está frente a frente com a população, construindo uma cidade melhor, sendo abordado. Sim. E no estado você pensa mais políticas públicas para serem aplicadas nos municípios, que é aquela máxima muito antiga, aliás, né? As pessoas não vivem no estado, não vivem no país, elas vivem nas cidades. Então, uma experiência muito rica também aqui em Itupeva. Mas, voltando, então, para a nossa origem, para falar um pouco mais da gente, em São Paulo, então, desenvolvi esse trabalho dentro do governo do estado de São Paulo e casei com a Rosana, né, Leandro? Você acabou de falar. Vamos voltar para não correr o risco, né? Para chegar em casa está tudo bem. Exatamente. Então, casei com a Rosana, tivemos 2 filhos, o Leonardo e o Bruno. E ainda com o Léo e o Bruno muito pequenos, nos mudamos aqui para Itupeva, escolhemos Itupeva para morar, que nos acolheu, a cidade do meu coração, nos acolheu de uma forma que estamos aqui até hoje e nos apaixonamos tanto a ponto de doar a nossa experiência, a nossa vida para exercer um cargo público para ajudar a construir uma cidade melhor, né? Que foi eu acho que é um novo capítulo que vai dar para a gente conversar um pouco mais para frente aqui também, né? Que é essa função pública dentro da nossa cidade de Itupeva. Mas então escolhemos Itupeva para morar, continuei trabalhando em São Paulo, me deslocava diariamente, né, para São Paulo para trabalhar na Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo. É uma fundação pública de direito público, vinculada ao governo do Estado de São Paulo, que cuida da política agrária e fundiária no Estado de São Paulo. Antes da fundação eu estou pulando alguns passos, trabalhei na iniciativa privada também, né? Mas no ITESP também me desenvolvi, tive a oportunidade de me desenvolver, gerenciei a área de recursos humanos, assumi a diretoria administrativa e financeira da instituição, ajudamos a construir toda a fundação. Nós criamos a fundação estando dentro da fundação, porque ela era uma autarquia do governo do estado de São Paulo. Então, foi muito enriquecedora a nossa experiência dentro da Fundação ITESP também, inclusive com a política pública que é desenvolvida pela Fundação, né? Que é uma política social, uma política agrária e fundiária no estado de São Paulo. Você cuida da questão tanto da regularização fundiária, que é um pouco do retrato do programa Casa é Sua. Dá para perceber, né? Tem um pezinho Mustafa nisso, né? Uma mãozinha, né? É exatamente isso, né? E que realmente você traz aquela pessoa que está
não é atendida por uma política pública para fazer parte efetivamente, Sim. ter seus direitos reconhecidos e dentro de uma questão que é fundamental, que é a habitação, né? Então, é motivo de orgulho. Mas trabalhamos na definição de políticas públicas, no desenho da fundação, desde das questões jurídicas, as questões administrativas, criação de quadro de pessoal, formatação de qual é o objetivo da empresa. Então hoje, só para a gente poder entender, e o pessoal que poder entender também. Então hoje, a Casa é Sua, que nós temos no município de Itupeva, é a mão, o pé e o braço do Mustafa. É assim, Duzinho, em 2016, quando a gente definiu dentro de um grupo político que a gente teria uma candidatura para se colocar à disposição da população de Itupeva como prefeito e vice, dentro daquele grupo foi escolhido o prefeito Marcão Marque para capitanear, para liderar esse projeto, se colocando como candidato a prefeito e também por uma escolha do prefeito Marcão e desse grupo que a gente tinha formado, que na época a gente denominou de Grupo União, inclusive, a gente foi indicado como candidato a vice-prefeito. Então, já num primeiro momento onde a gente iria discutir, tá bom, mas o que a gente oferece para a população de Itupeva? O que Itupeva está precisando para melhorar, para devolver em política pública para a sua população, melhorar a qualidade de vida para a população? Esse foi um dos programas. Marcão me chamou, falou, Mustafa, você tem a experiência lá de regularização na Fundação ITESP e nós precisamos. Itupeva, desde que eu fui vereador, então dizia o prefeito Marcão, desde que eu fui vereador a gente tem um problema aqui de irregularidade de loteamentos, de moradias e a gente precisa enfrentar isso para a cidade. E eu preciso da sua ajuda nisso. Então a gente formatou, junto com o grupo, esse programa A Casa é Sua, que depois vindo também toda a equipe que a gente montou, hoje o secretário Percy, né, que é o secretário de Assuntos Jurídicos e Regularização Fundiária. Então, Assuntos Jurídicos e Regularização, a gente montou esse projeto, essa equipe, né, que a gente, cada vez que a gente vai entregar título, a gente faz questão de enaltecer, porque é uma equipe que comprou, que se apaixonou pelo tema também, né? Então, é uma política pública do nosso governo, implementada no governo Marcão Mustafa, e que realmente faz a diferença. Hoje nós já entregamos mais de 3 mil títulos, são mais de 3 mil famílias atendidas e que mudou a história. Porque ela sai da clandestinidade, não tinha documento, não tinha, para falar, essa casa é minha. Proprietário. Só para todo mundo poder entender. Com custo zero. Custo zero. Programa integralmente do poder público, da prefeitura de Itupeva, com a nossa equipe. O morador ele recebe a matrícula da sua casa, da sua residência. E volto a frisar, muitas vezes a pessoa que comprou alguma coisa, ela pode ter comprado na boa fé. Sim. Mas se levar o pé da letra pela legislação, em tese ela não teria a propriedade daquele bem, né? E ela passa a ter a propriedade daquele bem com um trabalho feito por essa equipe e pelo nosso governo. Então, isso por si só já dá orgulho e a gente fica feliz de saber que nós estamos cumprindo a nossa missão com a população e aquilo que a gente se comprometeu com a população de Itupeva, né? Competência, isso demonstra que o senhor tem muito. Obrigado, Duzinho. É isso aí. Deixa eu dar uma nota de rodapé aqui, elogiando aqui em nome de todo o Itupevense o senhor. Tem uma figura em Itupeva que é muito marcante, você sabe disso, o seu Alexandre Mustafa sabe também, que é o Dorival Raimundo. Sim. Dorival é conhecido em Itupeva como o pai dos pobres. Por quê? Ele é conhecido como um dos prefeitos que mais se preocupou com a moradia para o pobre. Sim. E existe, às vezes, uma fala que orbita aí, né, pelos corredores da sociedade, dizendo, olha, faz tempo que em Itupeva não existe a construção de moradia popular. Poxa, isso é um trabalho que deu 3 mil moradias de graça. Então, assim, isso é um trabalho até maior do que o do próprio Dorival, né? Que fez o conjunto habitacional do Independência e as pessoas, às vezes, elogiam e enaltecem. Quero parabenizar, em nome de todo Itupevense, porque isso sim é uma política para o pobre, para o munícipe, para a pessoa de baixa renda. E parabéns, o senhor então está aí nos caminhos certos, né? Porque se essa é a figura mais apaixonante em Itupeva, o senhor está no caminho certo. Ô, Leandro, obrigado. E é gostoso isso, porque é isso que nos dá energia para continuar o trabalho, né? Se a gente saber que a gente está no caminho certo, realmente. 3 mil famílias que não ia ter condição de regularizar e foi levado. Isso aí, com o poder público, levou de graça. Mais de 3 mil famílias beneficiadas. O custo hoje deve ser o quê? Uns 10, 12 mil reais?
Depende muito da realidade, do local, da localização do imóvel, do tamanho do tamanho do terreno. Mas numa conta grosseira, entre 10 e 15 mil reais, aquela família está deixando de gastar para poder fazer a regularização do seu imóvel. Isso considerando que a regularização não seria apenas o dinheiro. Né? Claro. Tem que superar uma barreira jurídica, inclusive. Então, esse é um grande investimento do poder público. E por isso que muitos se omitem de desenvolver essa política pública, porque é uma política que dá muito trabalho jurídico, você tem que ter equipe competente, dedicada, e nós superamos esses desafios e estamos num novo momento da nossa cidade de Itupeva em relação à regularização fundiária. Né? Incrível. Eu vi que o senhor falou também que Itupeva foi um amor à primeira vista. O senhor se instalou em Itupeva, de Itupeva ia até São Paulo. Mas eu gostaria de saber uma coisa relacionada a Itupeva e uma figura muito importante que deve ser também mencionada na mesa, o prefeito Marcão Marques. E essa amizade aí, como que surgiu? Então, é interessante isso, né? O Marcão ele tem uma história política dentro de Itupeva, foi 2 vezes vereador, né? O vereador mais bem votado até hoje dentro da cidade de Itupeva, nasceu em Itupeva. Hoje eu falei uma coisa, estávamos juntos, eu com o prefeito Marcão, e eu falei uma coisa porque ele... Mustafa, você lembra o que você falava na campanha de 2016? A gente estava com outro colega, né? Eu falei assim, o Marcão conhece Itupeva como a palma da mão. Então, durante a campanha de 2016, a gente rodou Itupeva, os 4 cantos da cidade de Itupeva, conversando com a população, apresentando a nossa proposta. Né? Conheço o Marcão um pouco antes disso, né, desse momento, da gente se aliar politicamente para desenvolver essa política pública para Itupeva, para oferecer aquilo que a gente tem de experiência, aquilo que a gente pode ajudar. Conhecemos um pouco antes, em uma campanha anterior, para o governo do Estado, governo federal, e a gente estava dentro da mesma seara política naquele momento ali, e foi onde a gente conheceu, desenvolveu, eu diria mais do que amizade, viu, Leandro? Viu, Duzinho? Eu acho que o Duzinho sabe um pouco disso, porque eu costumo dizer, é um irmão que a vida me deu de presente. Um irmão que eu não tive, tenho 2 irmãs, mas eu não tive um irmão. Que né? Máximo. O Marco, ele é uma pessoa de coração grande. O Marco é grandão, né? O Marcão é grandão, mas o coração dele é maior que ele. É uma pessoa, a gente brincava, inclusive nós 3 aqui, um pouco antes de começar o Pod Calejados aqui, da figura do Marcão, o estilo Marcão de ser, e aquilo representa o que é o coração dele. Então é uma pessoa que eu não tenho dúvida que só podia devolver para Itupeva coisas boas. É por isso que Deus reservou para ele e para nós essa caminhada conjunta para o bem de Itupeva. Né? Marcão é uma referência para a cidade de Itupeva. Eu não tenho medo de dizer de que Itupeva antes do Marcão é uma coisa e Itupeva depois do Marcão com certeza, outra coisa. Com certeza. E é uma honra e um orgulho estar do lado dele nessa administração. Né? Então começamos em 2017. Para vocês terem ideias, gosto muito de alguns dados também, trabalho sempre com dados, né? Porque eu acho que o dado gera informação e nos traz elementos para que a gente possa desenvolver boas ações para nossas cidades. Itupeva, do ano de 2017 para cá, ela aumentou 25% a sua população. Uau! Muito. Itupeva, do penúltimo censo para o último, que foi divulgado no dia 28 de junho, a população subiu 57%. Enquanto o Brasil cresceu 4% e o estado de São Paulo cresceu 7%. Enquanto as cidades da nossa região cresceram 4%, 8%, 19%, Jarinu cresceu na mesma proporção que Itupeva, mas Itupeva é a 3ª cidade em população que mais cresceu entre o penúltimo e o último censo, 57%, e no Brasil que tem 5.568 municípios, Itupeva é a 56ª cidade que mais cresceu. Isso é relevante, é significativo, mas a gente precisa diagnosticar também. Claro, tá bom, claro. E por que cresceu dessa forma? Essa seria a minha pergunta. Né? Ela cresceu dessa forma por qualidade de vida, por localização. A gente dizia um ex-governador do estado de São Paulo, o ex-governador Geraldo Alckmin, em uma oportunidade que nós fomos apresentar a planta da L'Occitane, que se instalou em Itupeva, falou para o presidente francês da L'Occitane: vocês escolheram a melhor esquina do Brasil. Né? Então, a localização de Itupeva... Tá fácil do Anhanguera, fácil da Bandeirantes. Anhanguera, Bandeirantes, Dom Gabriel, Miguel Melhado, Aeroporto Viracopos, Aeroporto de São Paulo. Então, realmente, uma boa localização. Sim.
mas também é qualidade de vida. Tem muitas coisas para serem superadas, Sim. não tenho dúvida nenhuma, mas nós estamos conseguindo superar os desafios. Mas é isso que é interessante e todos nós devemos dar crédito. O senhor entende que temos algo para superar e nós vamos superar, mas juntos. Temos que superar juntos. Porque todo mundo sempre tem, mas Itupeva é perfeito. Não, a gente sabe o que tem. E vamos chegar. Não podemos chegar no nível da perfeição, que isso é só Deus. Mas vamos fazer uma Itupeva totalmente diferente. E isso é a responsabilidade, o amor. Então a gente precisa, para desenvolver um bom trabalho, a gente precisa fazer com amor. Exatamente. A gente precisa gostar daquilo que a gente faz. Então eu volto à tua pergunta anterior, Leandro, que é assim, o Marcão ama Itupeva. Com certeza. Que ama Itupeva. Ele ama e nasceu em Itupeva. E aí eu quero representar os outros 45 mil, 50, 60 mil pessoas que escolheram Itupeva para morar nos últimos anos e dizer, a gente escolheu porque a gente ama Itupeva também. Exato. Então é a gente construir uma cidade, né? Não é quem nasceu ama mais do que quem escolheu. Não, jamais. Nós, Duzinho nasceu, falava agora há pouco para mim, nasceu em Itupeva. Então nós juntos temos uma responsabilidade de ter uma cidade melhor. Só que a gente precisa, Com certeza. primeiro, fazer com amor. E com pessoas competentes. E o senhor demonstra essa competência. Ô, Du, Não obrigado. ninguém tá puxando o saco de ninguém, mas o senhor demonstra essa competência, entendeu? Então, o senhor está preparado, sim, para hoje tá aí dirigindo nossa cidade. E mandar um abraço para o vereador Madison, nosso amigo. Irmão, Ô, Madison. um grande trabalho. E estendendo também um abraço pro Val Freitas também. O Márcio escreveu assim, grande Mustafa, um excelente gestor, um parceiro, Luzinho, meu vereador, e Lê, nosso eterno professor. Um abraço a todos. Deus Madison abençoe, meu irmão. o Madison Você mora é no nosso sensacional. coração. Olha que qualidade, que delícia estar conversando assim. É o que a gente falava um pouco antes da gente começar também, né, Leandro e Du? A gente fazer a conversa da boa política. O que é a política? Isso. A política é o nosso dia a dia, Exato. dentro da família política, dentro da igreja política, dentro do nosso ambiente de trabalho é política. Isso é política, mas é a boa política. A gente trazer isso para a área pública também é sinal de que a gente está no caminho certo. Porque a gente vai debater bons temas, a gente vai debater aquilo que de fato pode ou não mudar a vida das pessoas para melhor. E esses são os desafios, né? Só que, aí volta para Itupeva, cresceu 57%. Mustafa, e daí? O que significa isso? Significam muitos novos desafios para a gestão pública. Né? Porque você precisa ter educação, ter escolas, Ter saúde. mobilidade urbana, saúde, unidades básicas, médico para atender a população. Né? Então, como que você cresce na mesma rapidez que a população com políticas públicas? É um desafio imenso. Ainda mais, e aí eu não tenho como me furtar de falar sobre isso, ainda mais quando você inicia uma gestão no município que estava numa situação peculiar extremamente grave. Isso é bom. Itupeva, Isso é em 2017, no dia 1º de janeiro de 2017, quando nós assumimos, e depois de 90 dias de governo, feito uma auditoria, a gente identifica que ela tinha um orçamento de dívida. O orçamento para Itupeva era 230 milhões para 2017 e a dívida de Itupeva 233 milhões. Se o senhor puder, frisa aqui nessa câmera e frisa fala aqui. pra gente aqui. Fala pra essa câmera pro pessoal ouvir isso. 2017. Assumiu Mustafa e Marcão. Assumiu Mustafa e Marcão. Qual era real a dívida da cidade de Itupeva? 2017, depois de 90 dias de governo, auditoria feita, foi uma transição muito traumática de governo também, traumática por uma questão jurídica, traumática por tentar com que a soberania popular não fosse respeitada naquele momento. Infelizmente o foi. Né? Superamos aquele momento, assumimos o governo, começamos a trabalhar. O orçamento de Itupeva, aprovado pela Câmara Municipal, pelo Poder Legislativo para 2017, era de 230 milhões e a dívida era de aproximadamente 233 milhões de dívida. Então, A dívida era maior que o orçamento. Maior que o orçamento. Nesse primeiro momento de governo, isso significa um desafio imenso. Muito. A maior obra, eu diria, do primeiro mandato nosso,
2017 e 2020, foi sanear as contas do município naquele momento. A gestão anterior deixou essa situação, teve seus problemas, seus percalços, dificuldade, seja lá quais sejam. Né? Então, não vamos falar de pessoas, vamos falar de projeto, vamos falar da nossa cidade. A situação era peculiar. Né? Então foi muita dedicação, muito compromisso, equipe, formação de equipe, gerar um time de trabalho para desenvolver um trabalho. Naquele início do nosso governo, o prefeito Marcão usava muito uma frase. Ele falava assim, vontade vale mais do que dinheiro no bolso. Sim. Por quê? Porque ali a gente precisava. Os nossos professores fizeram acontecer, Leandro. Você é da área da educação. Os nossos professores fizeram fazer. Por óbvio. Por quê? Por conta do compromisso do nosso governo também. Marcão, Mustafa e toda a nossa equipe. No começo do nosso governo, com 13º atrasado, com salário atrasado, com consignado sem ainda ter repassado para o agente financeiro, nós assumimos um compromisso de que a gente precisava valorizar essas pessoas que ajudam a cuidar da cidade, que são os servidores públicos da cidade de Itupeva. Então, de lá para cá, nenhum salário foi atrasado. Nós pagamos o que estava atrasado e de lá para cá, todos os salários em dia, de todos os profissionais, de todos os servidores de Itupeva, ampliando o quadro, contratando novos médicos, contratando novos professores, reconhecendo a situação dos professores de educação infantil, entre diversas outras políticas públicas na área da educação, da saúde. Mas isso que é importante. A gente sanear as contas do município no primeiro mandato, por si só, já é uma realização. E aí, hoje, Itupeva é um canteiro de obras. Sim, né? Nós que vivemos na cidade sabemos. Você vai na região... Mas para chegar até onde vocês hoje colocaram Itupeva, né, professor? Onde estão. Porque pegou uma cidade com uma dívida... Foi transformar uma montanha, né? É tipo pai de família... que ele recebe, aí quando cai o salário na conta, ele fica no cheque especial, ele já fica no limite, negativo. Porque vocês pegaram uma cidade em negativo. Se a gente falasse assim, vamos parar Itupeva por um ano, então assim, hospital fechado, unidades básicas de saúde fechada, todas as escolas fechadas, infraestrutura, manutenção da cidade, esporte, qualquer outra coisa, tudo paralisado para você falar, agora nós começamos do zero novamente. Agora, como que você para uma cidade? Não tem como. E como que você para uma cidade e como que você devolve em política pública? Se bem que é interessante que logo no início do mandato, né, você assume, se você ainda está tentando entender o que está acontecendo, e fala, não, se não pagar o contrato da iluminação, nós vamos apagar a cidade. Se não pagar o contrato... Então, a gente se depara também com essas situações peculiares a situação do transformam a situação desafio, do combustível, né? Que o Marcão sempre conta. É isso. Conta isso pra gente. E tem duas até, muito interessante. A do combustível, vai pro posto de gasolina, abastecer a ambulância, porque precisa transportar o paciente. Olha, não pode, porque está devendo, nós não vamos abastecer. O Marcão falou, escuta, mas você me conhece. Eu nasci em Itupeva, nós temos que administrar a cidade. Eu acabei de assumir. Nossos pacientes precisam ser transportados. Eu dou um cheque meu em garantia. Ah, então tá, Marcão, vamos liberar. Eu estava junto com o secretário, já era nosso secretário de Educação, o Fábio, entramos dentro da sala do Marcão. A gente estava com um desafio em relação à merenda. Ali naquele momento era leite, né? Tava faltando tal. O Marcão pegou a carteira tal, e falou assim, gente, a gente precisa... Não tem como. Fábio... Mustafa, vão ali no mercado, comprem leite e levem lá na unidade escolar. Uau. Então, foi um momento da gente tentar descobrir até como governar, né? Não por falta de experiência em gestão pública. A forma que vocês pegaram... Capacidade de superar aquele desafio. A gente precisava de muita resiliência, né, para a gente poder continuar o trabalho. Isso é muito interessante, porque assim, eu super entendo que dentro de uma democracia, ninguém é obrigado a ser... só situação, ou gostar do senhor, ou de qualquer outro político. Uhum. Mas isso é um... Acho que eu vou dar uma dica pros futuros que vão ser candidatos a vereador, a prefeito, que é a democracia e tá aberto para todo mundo. Em vez de você fazer a crítica, coloca algo tipo assim... Será que a gente... Se vocês fizerem isso, não vai ser melhor? Tenta trazer algo, porque a crítica é muito fácil. É fácil eu falar, a cidade não anda, mas calma aqui, vamos ver o histórico, vamos pegar o histórico total. Nossa, mas olha a dívida que veio junto com o combo. Comprou a empresa, olha que veio junto. Então tá, agora nós vamos tocar essa empresa com essa dívida que tem aqui, porque vocês pegaram a cidade com metade do orçamento rompido.
né? Hoje a gente... Hoje Itupeva tá o quê? 500 milhões? 550 milhões. Então, metade do orçamento da cidade estava comprometido. Não, naquele momento era 100%, era um orçamento. Isso, que arrecadava em 2017. Isso, 2017 o orçamento para Itupeva era 230 milhões. E vocês hoje conseguiram 550. pagar e dobrar. E dobramos o orçamento da cidade Uau. também. Então... Dobramos, eu quero dizer, viu, Duzinho e Leandro, porque a gente costuma... Nós somos os gestores do município, mas em todas as oportunidades que eu estou reunido com as pessoas, eu falo, vamos ajudar a cuidar da nossa cidade. Porque a gente tem responsabilidades quanto prefeito, vice-prefeito, vereador, só que quem cuida e quem faz a cidade acontecer é o poder público, é a iniciativa privada, é você cuidando bem da frente da tua casa, você não jogando lixo na rua, é você ajudando a cuidar da cidade. Antes de eu fizer uma crítica com o senhor, eu tenho que Exatamente. cuidar do meu quintal. Você falou uma coisa muito interessante, Duzinho. A gente tem muitas pessoas que pegam o remo e ajudam a remar para frente. E nós temos algumas pessoas que, infelizmente, ou deixam o remo ou tentam fazer ao contrário. São poucos, graças a Deus, na sociedade, mas tem pessoas que são assim, né? Que, enquanto a gente está fazendo, implementando políticas públicas, está criticando sem saber. Eu acho que a gente vive um momento de muita intolerância, infelizmente. Muita intolerância. As pessoas, e de forma leviana em muitos momentos, né? Enquanto a gente tem que... É o que você falou, Duzinho. Espera um pouquinho, o que está acontecendo? Por que está dessa forma? Como que eu posso ajudar a melhorar essa situação? Sim. Então é mais fácil ir para a Câmara, para frente de uma Câmara e criticar, fazer críticas levianas e não sabe de fato o que está acontecendo, até porque nem se interessa em querer ajudar. Verdade. Né? Então, verdade. Mas eu acho que isso não pode paralisar a gente não. de forma alguma. E nem tomar a nossa energia. Nós temos que ter foco e saber que a nossa responsabilidade é construir e não destruir. Né? E isso é combustível para o nosso trabalho. É isso exatamente sempre vai ser combustível. Prefeito, uma coisa interessante, né? Itupeva se tornou um distrito turístico. E ela consegue ter hoje uma mobilidade de muitas pessoas. Existem censos que dizem, né? Uns dizem 9 milhões, outros dizem 10 milhões. E o ex-governador, né? O Dória, foi quem viabilizou essa possibilidade. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho. Qual é o benefício de Itupeva se tornar um distrito turístico? O que isso traz de bom? Como foi sonhar isso? O projeto no coração de vocês? Explicar para a galera isso, que foi muito positivo, né? Muito positivo. E começa assim, um sonho que se sonha só é só um sonho. Um sonho que se sonha junto, ele pode se transformar em realidade. E ele se transformou e está se transformando em realidade. É um projeto do início do nosso governo, né? Itupeva recebe 10 milhões de turistas ao ano. Uau, né? Só recebe menos turistas do que Aparecida, né? Que é o turismo religioso. Então a gente está ali naquele centro turístico do Shopping Serra Azul, que é aquele shopping aéreo sobre a rodovia dos Bandeirantes, a melhor rodovia do Brasil. Verdade. Né? Ali a gente tem o Serra Azul. É o único shopping aéreo do Brasil? É o único shopping aéreo do Brasil. Né? Primeiro shopping aéreo, mas primeiro ou único, né? Então aí a gente tem que agora ouvir o que as pessoas vêm contar pra gente aqui. Escuta, tem um aqui e tal. Mas é o Shopping Serra Azul, né? E ali a gente tem o Outlet Premium, a gente tem o Etno Wild, que é o parque aquático, a gente tem o Hopi Hari, né, o parque de aventuras, entre diversos outros empreendimentos ali. Não sei se vocês já acompanham também, e aí a gente faz um recorte e volta, o Outlet já está sendo ampliado, foi inaugurado recentemente uma pista de bike ali, coisa interessantíssima. Né? Mustafa, mas, poxa, o que tem a ver com Itupeva isso? Tudo a ver. Né? A gente tem ali uma previsão. E nós temos o turismo rural em Itupeva também. E o desafio de transformar o centro de Itupeva também num atrativo turístico para que as pessoas que visitem aquele complexo lá no Serra Azul, o distrito turístico naquele centro, venham para Itupeva. Para visitar. Bom frisar. Frisa aqui para gente. Agora. Porque houveram críticas e falas de um político, o senhor sabe que houve, que o centro de Itupeva não é estimulante e não existe investimento. Então fala aqui nessa Câmara que haverá investimento para o centro se tornar atrativo. Com certeza haverá. A gente vai atrair também para o centro urbano de Itupeva, o turismo. A gente precisa revitalizar esse centro. Então nós temos que ter políticas públicas ali. Uma que já está acontecendo é a revitalização do córrego do Samambaia, do córrego da Lagoa ali no Samambaia, no Jardim Alegria, porque a gente está trazendo do rio para cá, nós vamos resolver um problema de enchente, né, que há dezenas de anos
afeta aquela população, e se afeta aquela população, afeta todos nós, porque nós todos somos solidários. Nós estamos resolvendo esse problema, só que muito mais do que isso, nós vamos baixar aquele leito do Córrego da Lagoa, a Rua Jundiaí vai deixar de alagar, porque o córrego vai ficar abaixo da Rua Jundiaí, a gente vai poder asfaltar a Rua Jundiaí, a gente vai deixar de ter aquele problema ali. Itupeva é uma cidade que está do lado do Rio Jundiaí, então a gente precisa ter política pública, levantar a cabeça e trabalhar, e é isso. Hoje, quando eu falo em obras nos 4 cantos da cidade, é exatamente isso. Né? O tamanho dessa obra no Córrego da Lagoa, ela vai impactar toda a cidade, e você vai resolver problemas de empreendimentos que estão acontecendo dentro de Itupeva, para que a gente não sofra mais com problema de enchente na nossa cidade, na Rua Jundiaí. Então, você começa a revitalizar o centro. Você melhora, aí você cria novas... Vamos colocar essa fiação subterrânea para deixar o centro bonito. Vamos fazer aqui um espaço do mercado municipal. Vamos fazer aqui na beira do Rio Jundiaí alguns restaurantes. Vamos transformar isso e deixar isso daqui também atraente para as pessoas. Porque as pessoas vêm de outras cidades, de outros estados, vêm conhecer... E o que significa isso, Mustafa? Está gastando na nossa cidade, está gerando emprego, está gerando renda, está trazendo dinheiro que vai se reverter em políticas públicas, porque na hora que os dinheiro arrecadado dos impostos, se a gente tem 10 milhões de turistas e aumentar para 17 milhões, todo que recurso que vier, que essa população, que o turismo está gerando emprego, renda, mas divisas também, recursos que vão ser investidos na saúde, na educação, na mobilidade urbana. Então é disso que a gente está falando. A gente precisa enxergar de forma sistêmica. Não adianta a gente falar, não, está trazendo turista, mas isso não está mudando a minha vida. Está mudando a vida. Com certeza. Porque o que o turista está gastando lá no outlet, comprando uma calça, está sendo arrecadado recurso para ser investido na saúde. E o distrito turístico é isso. O que ele significa? A gente passar em 5 anos, que é o médio prazo, de 10 milhões para 17 a 20 milhões de pessoas frequentando a nossa cidade. Seja no turismo rural, seja lá no Serra Azul, no Wet n Wild, em qualquer empreendimento que esteja dentro do município de Itupeva. Então, Itupeva hoje é referência não só no turismo, como em gestão pública, em administração. E isso é gratificante para a gente. Ter conseguido, em menos de 7 anos, fazer com que Itupeva hoje seja reconhecida com as suas políticas públicas, sendo transformada no primeiro distrito turístico, junto com Jundiaí, Louveira e Vinhedo. Né? Então, é um trabalho também em conjunto. Aí, a região metropolitana é outra inovação também. E o que significa? É começar a gente pensar em políticas públicas, porque as cidades elas estão conurbadas já, estão todas emendando uma na outra. Né? Então, na hora que você pensar em transporte coletivo, por exemplo, a gente precisa começar a pensar junto. Com certeza. Porque quem está sendo transportado dentro de Jundiaí... Jundiaí, Itupeva, o Eloy Chaves, isso acabou emendando, né? Então a gente precisamos pensar a política pública junto. Muitas vezes a pessoa que precisa do sistema de saúde, mas que está na divisa com Jundiaí, às vezes pode ir lá usar o sistema de saúde numa emergência ou vice-versa, né? Então, são desafios. O distrito turístico é uma política pública de governo, uma política pública, eu diria, de Estado. Né? Porque você vai gerar renda, vai gerar emprego para a população. Então, agora, paralelamente a isso, a gente capacitar as pessoas da nossa cidade, então trazer cursos. Então, ele tem que ir mais ou menos caminhando junto para qualificar a população para o emprego que é gerado em Itupeva. Com certeza. Seja na área do turismo, seja na área, por exemplo, a hora que você traz uma L'Occitane, você precisa de um químico, que é uma empresa de cosmético. Então, onde que você vai capacitar para que as pessoas que vão ocupar esse emprego sejam as pessoas que moram em Itupeva? Então, é um desafio. Só que a gente tem trabalhado isso de forma muito... Porque é a longo prazo. Congruente, a médio e longo prazo. Exatamente isso. No distrito, existe uma estimativa de investimentos de mais de 2 bilhões em 5 anos. Mas e daí? Criando empreendimentos, porque a hora que você criou a figura jurídica do distrito turístico, você trouxe uma segurança jurídica. E o empreendedor, ele fala, eu vou investir. Porque lá tem gente, nós estamos no lugar que a população mais está próxima, né? Já existe uma infraestrutura mínima, então eu vou investir lá. E você começa a criar novos empreendimentos. E aí, emprego, renda, turismo, indústria limpa, a gente costuma dizer, né? E gerando urbanização para a sociedade, que vai melhorar, né? A cidade turística ela vai ser mais bonita. E a com toda certeza. E a tendência nossa, dela. acredito, o senhor como professor Leandro também,
daqui uns 4 anos a gente possivelmente quase dobrar, então. Eu acho que sim. Pela perspectiva. A expectativa é essa. Hoje, de 10 milhões de turistas, você passar para 17 a 20 milhões e gerar mais 7 mil novos empregos. Essa é uma conta rasa que você faz de acordo com a quantidade de empreendimentos que se pretende viabilizar nesse espaço, ali naquele conglomerado. E aí outras coisas que vão se desenvolvendo. Sim. Porque aí, por exemplo, a hora que vê, olha, tem isso acontecendo em Itupeva, eu vou montar uma cervejaria. Hoje Itupeva está com 5 cervejarias. Sim, claro. Né? Tem isso acontecendo em Itupeva, eu vou montar um café colonial. Tem espaço na zona rural, vou montar um café rural, o turismo rural, que Itupeva também tem bastante, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está praticamente num aglomerado urbano, né? Que é a cidade, mas a gente ainda tem a zona rural. Por exemplo, a gente tem uma produção de couve dentro de Itupeva que é significativa. O brócolis, né? O brócolis que é processado pela Borogel lá, a uva também. Então, se conversa, né? O urbano com o rural também. Falando do turismo rural. Do turismo rural, eu não podia deixar passar, né? Não pode. Você que não é de Itupeva, ou que é de Itupeva, tem que conhecer o Apiário Nona Emília. Eu faço jabá mesmo, não tem conversa, porque eu amo todo mundo e eu nasci onde é o Apiário Nona Emília. Olha que interessante, Duzinho. Lá, no sítio dos Vanins. Amo o Ademir e todo mundo que ali trabalha recebe você muito bem. Então, conheça o Apiário Nona Emília. Incrível que tem pessoas da cidade que compraram mel, às vezes do Apiário Nona Emília, mas não foram até o local. Vai até o local. É lindo, maravilhoso, você vai ser tratado muito bem. Itupeva é maravilhosa, né, Duzinho? A gente tem amo ali um tesouro, muita coisa para conhecer. E vale a pena. Quando eu falo, né, Leandro, que Itupeva conquistou o nosso coração, um pouco disso, né? E hoje a gente vive, hoje eu diria aquilo que eu falo do prefeito Marcão, conhece Itupeva como a palma da mão. E é gratificante eu hoje ter também a alegria de dizer que eu hoje conheço Itupeva, que é gratificante poder estar administrando Itupeva junto com o prefeito Marcão, junto com o Duzinho, que é vereador lá em Itupeva também, com toda a Câmara de Vereadores, né? Uma coisa que a gente tem que destacar aqui, você que está nos assistindo, primeira coisa, deu para perceber que o prefeito Mustafa ele é apaixonadíssimo por Itupeva. Porque assim, a gente vê poucas pessoas em exercício político falar com tanta paixão daquilo que elas fazem. E quando elas fazem, significa que elas amam aquilo que elas estão fazendo. E segunda coisa a ressaltar, Duzinho, você vai até lembrar, ele disse, né, Itupeva é um canteiro de obras. Nós vimos que desde a rodovia Hermenegildo Tonoli, que é um pedido também do prefeito Alexandre Mustafa, com o antigo governador Dória, que ele conseguiu na época, para toda, né, a reestruturação e recapeamento. Mas você lembra aonde nós fomos que estavam o Romeu e o Toninho Sai fazendo obra? Na ponte do Quilombo, que é a divisa com Indaiatuba. Então, na porta da cidade, até o fundo dela, Itupeva está com obras em todos os lugares, né? Literalmente, a ponte que já estava saindo da cidade. O Toninho e o Romeu estavam lá no meio do nada. No meio do nada. Acredito que pessoas que nasceram na cidade de Itupeva nunca foram até lá. Nunca foram. Exatamente. Mas é gratificante a hora que fala de obra nos 4 cantos da cidade, viu, Leandro? E tem muita coisa. Nós não vamos aqui, nesse curto espaço de tempo, conseguir nem falar de todas essas realizações. Mas é gratificante isso. Então, nós temos a rodovia Hermenegildo Tonoli, que eu, inclusive, tive a alegria, assim, de anunciar. E aqui, só para fazer um recorte, Leandro, o prefeito Mustafa, sou vice-prefeito, né, do Marcão, é uma alegria poder administrar Itupeva junto com o Marcão, eleito junto com ele, reeleito junto com o Marcão. Aqui, antes da gente encerrar, a gente fala sobre um novo momento aqui, mas voltando para as obras nos 4 cantos da cidade, né, a gente falava do crescimento de Itupeva, mas hoje a gente tem 6 escolas sendo construídas ao mesmo tempo. Né? Nós temos novas unidades básicas de saúde que foram entregues, recentemente entregues, que vão ser entregues. Uma escola que foi entregue há 10 dias para a população de Itupeva. Mobilidade urbana, nós estamos asfaltando a cidade, várias vias da cidade. Você citou o exemplo da Hermenegildo Tonoli, que não começou a obra ainda. Eles fizeram uma
ação de alguns recapes pontuais, mas essa não é a obra ainda que foi anunciada. A obra que foi anunciada, ela deu 2 vezes problema na licitação, uma licitação que não é do município, é do governo do estado, mas foi concluída a licitação, exitosa, e acreditamos que essa obra se inicia ainda esse ano, Uau, né, em outubro desse ano, que vai revitalizar toda a Hermenegildo Tonoli, que é o eixo de entrada de Itupeva. Hoje, aliás, praticamente, embora tenha várias entradas por estradas, pelo próprio outlet você entra da Bandeirantes para Itupeva, mas nós também teremos uma nova via de acesso a Itupeva, que vai, dali da Dom Gabriel, vai entrar, vai chegar lá atrás do hospital, no Tarsila do Amaral, Uau. avenida com 30 metros de largura, do tamanho que Itupeva merece realmente, né? Que será o novo distrito industrial de Itupeva, uma área enorme ali que será explorada no sentido positivo da palavra, né, com empreendimento, gerando emprego, gerando renda, cuidando do meio ambiente, sempre com responsabilidade social, ambiental, com políticas públicas pensadas antes do empreendimento ser alavancado, né? Mas diversas outras ações, né, acontecendo na cidade. A mobilidade urbana é um desafio para Itupeva, porque ela cresceu demais, e a gente tem a Hermenegildo Tonoli, a Emancipadores do município, e praticamente todo mundo que tem acesso à cidade precisa passar por ali. Então nós estamos criando novas vias. Ali na Guanabara é um exemplo. A gente vai na Guanabara, vai rasgar, vai sair lá do Cafezal, vai atravessar a Guanabara, onde a Padaria Brasil ali vai rasgar, aquilo lá vai sair lá no Santo Antônio. Então você já não vai precisar mais entrar todo mundo na Avenida Brasil, passar todo mundo ali pela Emancipadores do município. Porque a gente está em crescimento, a cidade vai crescer. A cidade está crescendo, é uma coisa... A gente precisa preparar ela para o presente e para o futuro, né? A ponte que está sendo construída, a ponte está em obras, está acontecendo efetivamente. É uma coisa que ficou 30 anos as pessoas... Tem empreendimentos que surgiram para o lado de lá de Itupeva, né, como se já fosse uma realidade a ponte. Não, a ponte não era realidade, ela está sendo realidade agora. Ela está sendo realidade nesse governo, e ela vai ser entregue nesse governo, nesse mandato atual. Entendeu? Vai ser entregue uma nova via de acesso para a cidade, para um bairro da cidade, que é a Nova Montserrat, que tem 18 a 20 mil pessoas, que já é uma cidade por si só, e que nós vamos mudar. Essa é a primeira fase de um projeto que futuramente vai ligar Itupeva a Miguel Melhado, a Campinas, ao aeroporto de Viracopos, né? Então é você pensar na cidade. A gente sabia lá, costumo dizer isso, quando a gente entrou, em 2017, você precisa diagnosticar. Então a gente sabia onde a gente estava. A gente se preparou para aquilo. Não sabia que era um buraco tão grande naquele momento, né? Tantos desafios, mas a gente sabia. Mas, principalmente, a gente sabe onde a gente está hoje e a gente sabe onde a gente quer chegar. É isso que é fundamental, né? Não é um voo às cegas. Eu quero administrar Itupeva. Não. Eu quero não. Nós estamos administrando Itupeva, a gente sabe onde a gente estava, a gente sabe onde a gente está hoje, a gente sabe onde a gente quer chegar. Sim. Os projetos estão aí, eles não são em curto espaço de tempo, no médio, no longo prazo, mas é uma cidade, a gente tem referências de cidades boas na nossa vizinhança, com Jundiaí, certeza. Dayatuba, entre além outras. O prefeito é um filósofo, né? Porque Alice no País das Maravilhas, né? Quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve, exatamente. Mas a gente sabe onde a gente quer ir e não é qualquer lugar que serve. O lugar que serve é Itupeva, né? Uau, incrível. Musta, assim que eu lido com o Mustafa, porque é meu amigo. O senhor é meu amigo. Aí, Du. Fora de qualquer polícia, o senhor é meu amigo. A Diana falou, graças a Deus, uma escola, Terras Brasílias. Diana, um beijo, um abraço. Amo vocês, amo sua família. E isso aí é uma luta. E tem uma galera aqui, ó. Tio Peruca... O Josué tá mandando aqui, o Josué trabalha lá com a gente. Manda um abraço ao meu grande amigo Mustafa. Felipe Melhor Preto, pessoa, ele colocou a hashtag. Josué, Felipe Preto, Tio Peruca. Felipe Preto tá em casa de molho Adai, agora. Todo mundo que tá aqui conversando com a gente. O Felipe foi arriscar jogar bola, né? Tinha que ter aprendido primeiro. Tadinho, coitado, cara. Mas Deus brincadeira, Felipe, brincadeira. Deus abençoe aí a sua recuperação, tá, Felipão? Precisar da gente, estamos à disposição de você, irmão. Que é um excelente profissional e a gente tem que dar essa honra para ele. Tem mais uma pergunta aqui, ó. O senhor foi secretário de governo, né? Durante toda essa gestão. E nessa experiência aí, como foi ser secretário de governo? E se o senhor tiver alguma coisa a destacar, como ação, como secretário de governo, o que o senhor gostaria de destacar? Primeiro, como foi e o que o senhor gostaria de destacar? Então, Leandro, o secretário de governo tem um desafio junto com o prefeito, que é
auxiliar o prefeito, ser o braço direito do prefeito, no sentido de organizar as ações do governo para que elas tenham... que você não tenha uma ação aqui na educação desconectada de uma ação da saúde ou de uma ação na infraestrutura ou na mobilidade urbana. Então, você garantir que o governo todo esteja caminhando junto para o mesmo lado. Então, o nosso desafio junto ao prefeito Marcão Marques, eu diria que ele não destoa muito, porque desde o início da nossa gestão eu falei, Marco, em qualquer posição que a gente estiver dentro do nosso time de trabalho, importante a gente estar remando junto e construindo uma cidade melhor. Uau. Então eu quero estar do seu lado, como seu vice-prefeito, e é onde for mais interessante. Então, assim, eu acho que no meu caso, junto com o prefeito Marcão, se misturou muito essa questão do vice-prefeito. E essa hombridade, né, me assusta até, sabia? Porque, não, sempre, tipo assim, às vezes a gente fica, o prefeito, tal, dele, e o Mustafa sempre se coloca, né, calma que eu sou vice-prefeito e tal. Isso é uma lealdade que, graças a Deus, eu tenho muito isso com o professor Leandro. Tem pessoas que falam pra mim, mas não, ele trabalha pra você. Eu falo, não, ele não trabalha pra mim. Nós trabalhamos junto. Ninguém trabalha pra ninguém. E é isso, essa hombridade que eu vejo no senhor. E é um desafio, né? Então, o desafio do secretário do governo é falar assim, Marco, vamos tentar falar com que os secretários falem a mesma língua. Então, a gente tem uma rotina de reuniões de secretariado, onde a gente garante que esteja alinhado. Porque eu vou te dizer, o primeiro escalão de um município, que são os secretários, ou da saúde, da mobilidade urbana, da educação, segurança, enfim... Toda essa equipe nossa, desenvolvimento social, esporte, defesa civil, todas as políticas, assuntos jurídicos, você precisa garantir que todo mundo esteja junto, remando. Eu usei esse termo agora há pouco, né? Para garantir que todo mundo esteja no mesmo caminho. Um secretário da saúde, ele não pode simplesmente cuidar da saúde do município. Ele tem que cuidar da saúde, mas ele tem que saber o que está acontecendo na educação, na manutenção da cidade, em todas as políticas públicas, porque ele está no primeiro escalão, ele é do time que está ajudando a cuidar da cidade. Ele não pode sair arriscando, estou melhorando o hospital. Tá, mas você está melhorando aonde? Tem mobilidade urbana, as pessoas estão conseguindo chegar, o transporte público está adequado, a educação das crianças está adequada, nós estamos tendo políticas públicas, porque a saúde ela é muito reconhecida como política corretiva depois. Mas a gente tem que pensar em saúde pública com medidas preventivas. A gente tem que cuidar da saúde para não ter que cuidar da doença. Exato. Então, como que eu implemento políticas públicas para que a população não adoeça e não precise buscar o sistema de saúde apenas para se cuidar de uma doença? Né? O melhor é que ela não adoeça. Né? Então, a gente precisa garantir esse conjunto de ações. Então, é disso que eu tentei todo o tempo estar junto com o Marcão. Tentei não. Que eu tenho certeza que eu estou ao lado do Marcão fazendo, né? E não tenho dúvida de que nós vamos continuar fazendo isso por Itupeva, porque o melhor reconhecimento de um trabalho é quando você trabalhou efetivamente pela população. Isso eu tenho sentido no coração das pessoas, da população de Itupeva, viu, Leandro e Du? Esse reconhecimento, esse carinho. E a gente foi para a rua e falou assim para a população, desde 2016, escuta, nós queremos isso para Itupeva. A gente sabe o que a gente quer para Itupeva, mas o que a gente promete para vocês? É trabalho. E é isso que a gente está entregando para a população de Itupeva. Prefeito Marcão, eu ao lado do prefeito Marcão, nós estamos nos doando. E não me arrependo em nenhum minuto. É gratificante a gente poder saber que o Quilombo a gente mudou a realidade, que nós estamos construindo novas escolas, que Itupeva está crescendo, não está deixando as pessoas, está cuidando das pessoas, que as pessoas estão crescendo junto com Itupeva. Foi verdade. Nós estávamos conversando sobre isso aí. O Leandro estava até comentando, falou, nossa, o que o Marcão fez aqui no Quilombo, o prefeito Marcão... Meu Deus do céu. Ninguém nunca pensou no Quilombo. Foi o primeiro prefeito que eu vi na história que se preocupou com a Vila Aparecida. Nunca tinha visto. E nós fomos lá levar uma cesta básica para uma mulher lá. Vai falar isso muito melhor Vai ser marcante, porque a gente fazia ação social lá, o Musta. E o que acontecia? As pessoas reclamavam muito, né? E essa era a fala, não era? Inclusive tem até a Dulcineia lá, que é prima do Marcão, não sei o que ela é. É a figura mais icônica de lá. Ela dizia assim... O dia que alguém asfaltar isso daqui, nós nunca vamos deixar ele sair como prefeito da cidade, né? E vocês foram os únicos que olharam com carinho para aquelas pessoas. Asfaltaram e fizeram a OBS ainda. E uma curiosidade, então, bem rapidamente. Primeiro semestre de governo, primeiros 3 meses de governo,
O prefeito Marcão foi para Brasília, Musta, ó, vai cuidando aí e tal, e foi para Brasília. De lá ele me liga. Mustafa, tô aqui com o deputado e ele tá dando uma emenda para Itupeva. Tá garantindo uma emenda para Itupeva. E eu e você tínhamos conversado, e você pode avisar o pessoal aí que ela vai ser destinada para o Quilombo. Nós vamos começar a mudar a realidade do Quilombo. Vamos asfaltar o Quilombo. Aí chamamos nossa equipe, ó, quanto custa? Custa tanto. Essa emenda dá para começar 10%. Mas se a gente não fizer 10%, a gente não chega a 100%. E aí nós mudamos a realidade do Quilombo internamente, era questão de saúde pública. Sim. Né? E talvez ninguém tenha feito também. Aí eu posso estar sendo leviano e não gosto de fazer isso em política pública. Mas assim, não tem colégio eleitoral, exato. Não vou investir. Ainda bem que o senhor falou isso, que eu queria falar isso. Como político, às vezes, também falar, não vou fazer saneamento básico, é obra enterrada, população não vê. É outra que nós estamos fazendo dentro de Itupeva, limpando o Rio Jundiaí, fazendo todo o tronco coletor do rio, do lado esquerdo, do lado direito do Rio Jundiaí, mas voltando para o Quilombo, o Marcão ligou e falou, mas vai ser para o Quilombo. E ali nós começamos a mudar a realidade do Quilombo. E também o asfalto, que liga ao centro, ao bairro Vila Nossa Aparecida. Acho que eu me recordo, essa emenda foi do Miguel, né? Do Miguel foi para a questão da unidade básica de saúde. Isso. Do Miguel Haddad, um grande amigo de Itupeva, um grande amigo da nossa cidade. Um grande gestor aqui na cidade de Jundiaí. Isso, referência na cidade de Jundiaí, exatamente. 3 vezes prefeito, também tem uma história, deputado, uma referência da boa política também, né? Mas e ali nós começamos a mudar. E depois a unidade básica de saúde. Brilha os olhos, né? A gente está pensando numa cidade lá para frente, porque você fala, nossa, mas não é muito grande para o Quilombo? É muito grande se você pensar no Quilombo hoje. Agora, como bom gestor público, você tem que falar, tá bom, o que vai acontecer com esse bairro aqui de Itupeva? Exato. É um bairro do turismo. Hoje nós temos 2.000 bicicletas passando por ali. Né? Então, a gente precisa olhar a cidade lá para frente. Como gestor público, a gente precisa enxergar para frente, porque senão a gente fica sempre correndo atrás do rabo e fazendo política pública para solucionar aquilo que tinha que ter sido pensado lá atrás, né? Então é gratificante. A realidade do bairro do Quilombo, por si, como diz o Marcão, já valeu ter sido prefeito e vice-prefeito de Itupeva. É isso aí, ó. O Yuri Basso tá mandando aqui, ó. Mustafa é fora da curva. Opa, obrigado, carinho, Yuri. O doutor José tá colocando aqui, ó. Parabéns também ao vereador Duzinho, ante ao diferenciado e futuro dessa cidade, mas ele colocou antes aqui. Itupeva é uma potência, a cascata pequena é uma locomotiva em pleno desenvolvimento. Parabéns, Mustafa. Muito obrigado. E é isso mesmo. A nossa cascata pequena crescendo. Que já não é mais pequena. Não é mais pequena. É cascata, mas já não é mais pequena, né, Duzinho? Ô, Mustafa, a gente tem agora um assunto aqui interessante. Eu acho que está em dúvida de todo mundo tem interesse, né, em saber. A gente sabe que houve uma notícia de um evento político que afetou tanto o senhor como o prefeito Marcão, né? E queríamos que você explicasse mais o que é isso, o que aconteceu, o que está acontecendo, o que pode acontecer, né? O pessoal ficar um pouquinho mais informado, porque tem muita gente que ventila mentiras e nós queríamos aqui desbaratá-las e explicar com clareza o que está acontecendo. Que oportunidade única, Leandro. Não sabia que a gente poderia chegar a esse ponto da nossa conversa, mas é gratificante ter a oportunidade, viu, Duzinho, de falar abertamente, claramente, esclarecer o que de fato está acontecendo, né? Porque, mas o Marcão e o Mustafa não estão na prefeitura, mas o que está acontecendo, tal. Então eu diria um evento. Eu acho que, no meu ponto de vista, ele tem característica muito mais política do que jurídica, em que pese o que a gente esteja respondendo agora seja uma parte jurídica, né? Certo. Então, infelizmente, nos últimos dias, a gente teve que se afastar aí das atividades dentro da prefeitura. Por sorte nossa, assumiu o presidente da Câmara, o Angelim Lourençon, que é uma pessoa... Isso, que está entendendo aquilo que o nosso governo está fazendo pela cidade de Itupeva. Está só continuando aqui. Está dando continuidade até que a gente consiga reverter... no nosso ponto de vista, esse equívoco que é difícil até de descrever. É difícil. Mas o que de fato está acontecendo? Para que a gente fale a mesma língua, para que a gente, como diz a turma, esteja na mesma página, todo mundo aí, né? Nos afastaram, então, nos últimos dias aí do prefeito e vice-prefeito da cidade, mas é fundamental a gente esclarecer à população que esse afastamento, ele não tem absolutamente nenhuma ligação com desvio de finalidade, com corrupção, não se trata disso. O que se trata, e eu falo de viés político pelo seguinte,
você tenta não aceitar a soberania popular, aquilo que o povo escolheu, para no tapetão falar assim, não dá para esses ficarem, não. E quando eu falo tapetão, com todo respeito, eu não estou falando de questão jurídica, estou falando de questão política. Exato. Vamos para a urna, vamos disputar a eleição? Então você disputa a eleição. Você perde a eleição, você respeita recua. Quem ganhou. Se você achar que tá boa a gestão, quer apoiar, apoia, quer fazer oposição, uma oposição Sim. inteligente. Mas vai falar assim, não ganhamos, então vamos entrar com uma liminar, vamos entrar com medida jurídica, vamos tentar tirar a qualquer custo. Por isso que eu faço questão de dizer isso em relação à soberania popular. Perfeito. Acho que o povo de Itupeva escolheu, e aliás, em 2016, isso é muito relevante lembrar. Em 2016, a 15 dias da eleição, em que o prefeito Marcão e eu, como seu vice, concorríamos à reeleição, uma medida nos tirou da cadeira. Eu lembro. Há 15 dias da eleição, mais uma vez, nós saímos. Mustafa, por quê? Por causa de um jornalzinho. Então, eu não estou desdenhando. O que eu quero dizer é assim, houve uma ação judicial falando assim, escuta, o Marcão e o Mustafa se beneficiaram e ganharam a eleição porque tinha um jornal a serviço deles. E não se procede essa informação. Houve uma outra medida contra o nosso adversário naquele momento. Escuta, ele usou recurso público, mídia, para desigualar o pleito. A gente chama isso de abuso do poder econômico, que alguma coisa beneficiou um candidato. Sim. O Ministério Público, na ocasião, falou, olha, realmente, quem estava concorrendo contra nós usou recurso, realmente, tal, e ela foi condenado. Se ali houve abuso, não podia haver aqui também. Lógico, então não houve abuso. Nós ganhamos a eleição, como diz o prefeito Marcão, numa disputa acirradíssima, ganhamos no pleito, assumimos, depois de uma briga jurídica, estamos no segundo mandato, com 15 dias nos tiraram da cadeira, nós ganhamos a eleição, porque é difícil ganhar a eleição quando uma pessoa olha lá na televisão e fala, Marcão e Mustafa foram afastados da prefeitura. O cidadão que não acompanha a política, que não assiste uma televisão, fala, pode ter coisa errada aí. Ele então, já associa a corrupção. Corrupção, a mal feito. E não existe absolutamente nada disso. Quando eu falo que nós estamos afastados da função nesse momento, é por conta disso. Por conta de, não, teve um jornalzinho que ajudou eles a ganhar. Quem ajudou a gente a ganhar a eleição foi o povo de Itupeva. Exato. Que foi para a urna, que votou, que escolheu, dentre as propostas apresentadas, aquela proposta que ele mais acreditava, que lhe trazia mais credibilidade. E trazia credibilidade por quê? Porque a gente está trabalhando por Itupeva. Então, mesmo fora da cadeira, em 2020 a gente ganhou a eleição. E agora sobrevém uma decisão, com todo o respeito ao Poder Judiciário, mas nós também com respeito ao Poder Judiciário, nós vamos reverter essa decisão. Porque a justiça prevalecerá. Sim. A justiça de Deus, a justiça dos homens, eu não tenho dúvida nenhuma, mas principalmente a soberania popular. E o que é a soberania popular? É a vontade do povo. E a gente vive num sistema que é democracia, né? A gente governa, o povo escolhe os seus representantes, nós somos legitimamente escolhidos pela população de Itupeva. E população de Itupeva, nós estamos trabalhando de cabeça erguida, então eu continuo andando assim como o prefeito Marcão, eu sou vice-prefeito eleito de Itupeva, vou continuar andando pela cidade de Itupeva, ouvindo vocês, trabalhando, sabendo qual é o anseio, o que a gente precisa fazer na nossa cidade para melhorar. Né? Quando caiu a enchente lá no Córrego Samambaia, a gente de cabeça erguida andou ali junto com o povo, muitos reclamando, poxa, não faz, estamos fazendo. E é isso que nós estamos falando. Então, como vice-prefeito eleito, escolhido pela população de Itupeva, eu quero continuar andando, quero continuar cumprimentando as pessoas, sabendo aquilo que eles entendem que Itupeva precisa, porque o nosso desafio não está terminando aqui. A gente tem muita coisa boa ainda por Itupeva nos próximos anos, não tenho dúvida disso. Coisa linda. Então, o senhor foi muito preciso na fala e ponderou muito, né? Mas eu acredito que eu posso falar e também não temos medo de nada. É uma vergonha, tá? Desculpa. É uma vergonha ter que afastar um prefeito eleito pelo povo democraticamente por causa de um jornal. Eu confesso que eu já falei inúmeras vezes. Se fosse por ato de corrupção, eles não teriam que ser afastados, teriam que ser presos. Mas não é um ato de corrupção. Então, quer ganhar a eleição, vai pra urna. Vai lá. Ganhou lá, eu garanto que o Marcão, o senhor ia respeitar a pessoa que ganhou e ia trabalhar
Então, mas respeita também, porque senão a população, principalmente as pessoas mais simples, às vezes que não fica o dia inteiro, porque a pessoa trabalha das 7 às 5, chega em casa, dá atenção para os filhos e tal, aí quando vê lá caçado, já acha corrupção. Então, para essas pessoas poderem entender, e tenho certeza que a partir de agora o senhor passando essa transparência total, que é a cassação, é por um fato que são no jornal, então as pessoas vão entender melhor e vai acabar essas fake news aí. Desculpa falar bestas que estão fazendo. Ó, Duzinho, Leandro, eu espero que sim, né? Eu espero que esse nosso bate-papo também se preste para isso, né? Sim. Que ele tenha essa função pública de esclarecer, de transparência, das pessoas saberem o que de fato está acontecendo na nossa cidade. Eu não tenho dúvida de que a gente reverte isso, né? A decisão jurídica, até o momento, ela diz para ter novas eleições. A gente... a menos de um ano da próxima eleição do ano que vem, a menos de um ano não, a um ano da eleição do ano que vem, tem que fazer uma eleição esse ano. É um desgaste para a cidade, assim. Gera instabilidade para a cidade, insegurança para as pessoas, impacta nas políticas públicas, impacta de uma forma que Itupeva não merece. Né? Ela escolheu seus gestores, Exato. A gente precisa concluir esse primeiro momento da nossa gestão. E eu digo esse primeiro momento porque a gente pensou em Itupeva para 20, 30 anos. Sim. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu digo para vocês, a gente sabe onde a gente quer chegar. Né? A gente tem grupo que sabe que quer o bem de Itupeva. O projeto nosso não é pessoal. O projeto não é individual. Seja, onde eu tiver, o que importa sou eu. Não. O que importa é Itupeva, o que importa é esse grupo político. A gente dá as mãos, governar Itupeva junto, fazer uma cidade melhor. E é disso que nós estamos falando aqui. E não tenho dúvida de que a população de Itupeva, muito mais, vai reconhecer isso. Já reconheceu, continua reconhecendo e vai reconhecer isso para quê? Para que a gente continue no rumo certo. Perfeito. Sim. Mesmo não estando oficialmente na função, o senhor ainda tem exercido esse papel de vice-prefeito, tem estado na rua, tem trabalhado ainda? Eu fui escolhido pela população de Itupeva. O prefeito Marcão foi escolhido pela população de Itupeva. Você, Duzinho, foi escolhido pela população de Itupeva. Né? Então, com todo o respeito a toda a questão que permeia isso, com toda certeza, eu ando dentro da cidade de Itupeva como vice-prefeito escolhido pela cidade de Itupeva. Quero conversar com a população, quero ouvir a população. Não tenho dúvida de que o nosso desafio, nesses dias, agora, sem uma função pública de fato, ali dentro do Paço Municipal, mas eu sou vice-prefeito eleito da cidade de Itupeva. Estou conversando com a população e o nosso desafio não é só esse. O nosso desafio é muito mais do que isso. Ela não é uma questão pessoal, não é uma questão do Mustafa, é uma questão da nossa cidade. A gente respeitar a soberania da nossa população, respeitar aquilo que foi escolhido, continuar trabalhando pela nossa cidade. Então, onde eu estiver, vou continuar trabalhando pela população de Itupeva. Quero estar junto, ajudando a construir essa cidade melhor. Conheço exatamente onde a gente está. Sei quais são os desafios que a nossa cidade tem para os próximos dias. E não é uma questão apenas individual. É o grupo que eu estou, sabe de quais são esses desafios. Então eu quero, junto com esse grupo, continuar trabalhando por Itupeva, cabeça erguida, junto com a população. Se a população tiver dúvida, vamos usar isso que a gente fez aqui para divulgar. Sim, não sei se também vocês entenderam bem essa situação. Perfeitamente. Porque eu acho que a gente precisa, sim, esclarecer a população. A gente tem recebido uma solidariedade muito grande das pessoas, porque elas, na sua grande maioria, sabem o que está acontecendo. A gente se depara muito pontualmente com coisas agressivas, muito pontualmente, muito pouco, e que, graças a Deus, não é da população. Graças a Deus, é apenas daqueles que não querem construir, que querem desconstruir algo, achando que desconstruindo, eles se constroem. Não se constrói. A gente constrói, a gente não precisa destruir nada para construir. Verdade. Né? A gente pode construir, aqui está sendo construído, aqui também pode ser construído. Eu acho que Itupeva merece esse momento. Merece, realmente. O Joilson mandou assim, ó. Isso. Deve ser valorizado principalmente as obras em andamento no Jardim Alegria e no Samambaia, para melhorar a questão do Rio Jundiaí e as enchentes. É a melhor que eu já vi desde que mudei para cá. E olha que eu moro 24 anos na cidade. Wilson, um abraço, um beijo. Você mora no nosso coração.
é um menino de ouro. De ouro, advogado, doutor aí, Deus abençoe. É isso aí, Joilson. Obrigado, viu? E obrigado a todo mundo que está acompanhando aí, quem vai assistir depois, inclusive. O fato de estar dando vez e voz para a gente saber o que acontece na nossa cidade, por si só, mostra uma corresponsabilidade. Com certeza. Se está aqui com a gente é porque está ajudando a gente junto a construir uma cidade melhor, né? Com certeza. Bom, a gente está chegando no momento final aqui. Chegamos aqui no nosso tempo, está estourando. Queria, Musta, agradecer você, dizer que você tem todo o nosso apoio, nossa lealdade. Com certeza. Nós somos Mustafa, nós somos gestão. Nós acreditamos que toda autoridade constituída, ela recebe o poder de Deus. Jesus, diante de Pilatos, disse uma frase que é importantíssima. Pilatos disse, tenho o poder para te livrar e para deixar você embora. Ele disse, nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse revestido. Então nós sabemos que toda autoridade, né? Romanos 13 diz, honra, honra, glória, glória e poder. Então você tem todo o nosso apoio e lealdade, porque você é uma autoridade constituída por Deus, escolhido pelo povo, e nós sempre estaremos juntos. E gostaria que você desse suas palavras finais aí, suas considerações. Leandro, Duzinho, todo mundo que está aqui da rede, Pod Calejados, mas todo mundo que está acompanhando a gente, todo mundo de Itupeva, principalmente, mas também das cidades que são nossas amigas aí. É uma oportunidade única. Nesse final até me emocionei um pouco, né, com a sua colocação, né? Deus dá o poder, é Ele que tem a capacidade de tirar o poder. Então eu não tenho dúvida nessa justiça divina. Eu também acredito na justiça dos homens. Às vezes ela tem alguns equívocos, porque as informações que chegam podem estar distorcidas, efetivamente, mas eu não tenho dúvida de que ela se restabelecerá, né? De que a gente retoma, que a gente continua o trabalho por nossa cidade de Itupeva. Nós estamos à disposição neste momento, para os próximos desafios. Mas queria agradecer esse carinho, esse apoio, essa confiança, essa amizade, por isso que eu falei da emoção, porque é isso que nos dá energia para a gente continuar o nosso trabalho com determinação. Sim. E é isso que a gente precisa, é levantar a cabeça, nos capacitar, né? Exatamente. Para poder continuar o nosso trabalho e para poder desenvolver cada vez mais a nossa cidade. A oportunidade aqui é única de estar junto com vocês. Queria agradecer assim de coração. Acho que nós estamos juntos construindo essa cidade. Com certeza. Quero agradecer muito para que a gente convidar para que a gente continue junto construindo essa cidade melhor. Vocês da rede Calejados e também toda a população aí para a gente fazer essa Itupeva brilhar cada vez mais, né, Duzinho? Com certeza, com certeza. Quer dar suas palavras finais aí? Mustafa, foi um prazer ter você aqui no nosso podcast. O senhor tirando essa dúvida, que acredito que foi preciso nesse momento. Deixando bem claro que o senhor é meu amigo, meu irmão, amo a vida do senhor e pode contar sempre com o meu apoio. O senhor sempre vai ter o meu apoio. Porque toda a minha vida eu aprendi com meu pai, com minha mãe, com pessoas simples, que eu tenho que valorizar grandes amizades e amizades leais, que é o que vocês fizeram comigo, tá? Eu passo isso na minha pele. O Marcão me abraçou de uma maneira assim maravilhosa, o senhor também. Então, o senhor pode sempre contar com o meu apoio, com a minha lealdade e junto pro Itupeva melhor. É isso aí. Sempre. E você que nos assistiu aqui hoje, muito obrigado pela sua audiência. Quero pedir para você que continue orando pela vida do nosso querido vice-prefeito Alexandre Mustafa, por sua família, porque sabemos que nos momentos de grande empreitada e um grande líder sofre grandes investidas contra o seu caráter, seu trabalho e seus projetos. E que Deus continue abençoando a sua casa. Obrigado pela sua parceria. Fecha com a gente sempre. Eu sou um calejado, seja você também. Valeu. Tchau, tchau.